grupo, né? Eu li, rapaz, hoje sabe que hoje é 17. Tive que estudar para estar aqui na frente, né? Mas graças a Deus estou aqui, né? Estudei. Um pouquinho que eu aprendi, eu quero passar para vocês. E nesse momento eu vou pedir para vocês a se pôr de pé, para a gente iniciar o nosso curso dessa manhã. Também a gente precisa tomar as orientações de Deus, né? Sem Deus não somos nada. Vou pedir irmão Luiz que ore essa noite. Grande Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por sua gratidão e por tua santa casa. Santo, obrigado pelo espaço matinho, pela lição, que agora o irmão Francisco está com a tua palavra que pedimos, Senhor. O Senhor prepara ele e os corações nós para nós ouvir e aprender mais de ti, Senhor. Está perdoando os nossos pecados e dando-nos uma esperança na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, hoje a gente tem 5 textos bíblicos para a gente estudar. Só que hoje é uma história que eu vou contar para vocês, que aconteceu na vida real. Mas primeiro a gente vai lá, eu não sei se vai dar para contar a história, porque a história é um pouco longa, né? Se eu for ali até 11h30, ali tem 38 minutos para me contar. Se a gente parar de 11h10, mais ou menos, só tem 20 minutos. Né? Quem tem Bíblia, abre a Bíblia em Deuteronômio. Todos esses versos bíblicos vai estar baseados na história que eu vou contar. Acho que todos vocês gostam de história, né? Deuteronômetro, capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, o versículo é 20 até o 22. Quem achou pode ler, por favor. Porém o profeta, que presumiu de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que ao falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Que soberba e falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Entendeu? Você entendeu quem é esse profeta que será morto? São aqueles que estão apregando a mentira. Aqueles falsos profetas que vivem fazendo milagres, mentiras, milagres que não acontecem. Eu vou entrar logo na história para vocês. Todos vocês aqui conhecem um amigo que mora ali embaixo chamado Sivaldo, não conhece? Um amigo muito, pessoa já de idoso, pessoa com 84 anos, já passou por vários momentos na vida. Imagina uma pessoa com 84 anos, já tem muito conhecimento, tem? E esse caboclo, eu tenho o costume de quase todos os sábados, depois de meio ir lá visitar ele, como é uma pessoa que mora só, né? Eu gosto de visitar pessoas solidárias, sabe? E quando eu encontro com essa pessoa, eu costumo sempre falar da Bíblia, falar de profecia, para ele, né? Só que aconteceu uma história com esse cara, com essa pessoa, eu não vou ficar citando o nome dele aqui, que todos vocês já conhecem quem é. Aconteceu que está baseado na história que eu vou contar para vocês. Né? Ele era, na época, isso tem 30 anos atrás, ele era taxista. Né? Aqui é a história da conquista. E ele tinha um colega, um amigo dele. Primeiro eu vou começar contando direitinho, porque eu fui lá, a primeira vez que ele contou essa história. Depois de um ano ele me contou a mesma história. Esperei mais um ano, eu perguntei se acabou, para ver se ele me conta a mesma história. Depois ele me contou as 3 vezes a mesma história. Então isso não é mentira, o que eu vou contar para vocês. O cara afirmou 3 vezes a mesma história
já significa que é uma verdade, né? Ele era taxista na época e ele conheceu um cara chamado Abraão. Não é esse Abraão da Bíblia, é o outro Abraão, sabe? O carinha, ele era deficiente, ele era doente. Ele era pequeno, que a altura dele era mais alta que essa mesa pouca coisa. Esse Abraão, na época, ele ia pedir dinheiro, aquelas moedinhas, na rodoviária de Conquista. Para ele ir para lá, para a rodoviária, precisava ir nas costas do irmão dele, entendeu? Pedir dinheiro. Ele era deficiente, ele era aleijado. Disse, pelo que ele me conta, a parte as pernas dele era da esse microfone, as duas pernas. Ele era aleijado, sim, só que ele conseguia fazer alguns passos, ele conseguia caminhar, pelo menos aqui até aquela estrada ali, ó, mais ou menos. Até hoje existe uma lei na rodoviária que não pode pedir dinheiro dentro da rodoviária. E naquele tempo os guardas ficavam tão com dó dele de ver aquela imagem que liberavam ele pedir dinheiro lá. E o nosso amigo contou que ele separava o dinheiro em papel e as moedinhas ele dava para o nosso amigo. O nosso amigo se tornou sendo um taxista dele, era um taxista, ele só procurava esse amigo nosso para poder transportar ele onde é que ele queria. Sabe o que aconteceu com esse amigo, com esse Abraão? Rapaz, vieram 2 pastores do norte, né? Onde é que a gente vai entrar na história, né? Vieram 2 pastores do norte e bateu o olho no Abraão lá pedindo esmola dentro da rodoviária e falou: uau, esse é a peça-chave que eu estava procurando. Sabe para quê? Para levar Abraão para longe, para fazer programa dentro das igrejas com Abraão. Entendeu? E fizeram um convite para Abraão. E esse amigo nosso presenciou toda essa ação. Pegou os pastores, fizeram um convite para ele viajar para o norte com eles, né? E esse Abraão foi, aceitou o convite. Rapaz, esses pastores viajaram quase o Brasil todo com esse Abraão dentro das igrejas, fazendo programa. Vocês pensam que esses falsos profetas, esses falsos pastores, querem aquelas pessoas que é verdadeiramente justo, que não conseguem levantar de uma cadeira? Eles não querem, não. Porque nunca vai acontecer um lugar que eles chegar acima da levantar da cadeira e levantar e sair caminhando. Aquilo que é verdadeiramente, aquele que não tem condição de andar mesmo. O Abraão tinha condição de andar. O Abraão era aleijado, sim, mas ele conseguia dar alguns passos para fora e conseguia andar assim 10 a 15 metros para frente caminhando. Entendeu? Ele era deficiente. E os pastores acharam que aquela era a peça-chave para levar para as igrejas. O Abraão foi. Irmãos, eu estou contando essa história, ele me contou 3 vezes. O que eu estou passando para vocês, ele me passou 3 vezes, 3 anos em seguida. Rapaz, sumiu o Abraão de Vitória da Conquista. Foi para o norte, né? Com esses pastores. Passou um certo tempo, voltou Abraão para a Conquista. Encontrou com o nosso amigo, ainda no mesmo ponto, trabalhando taxista. O Abraão já não queria mais pedir esmola, porque já estava, ó, com o bolso cheio. Né? Só que o Abraão abriu o jogo todinho, ele abriu o jogo todinho para esse amigo nosso. Ele perguntou: mas Abraão, por que você não está mais lá pedindo as esmolas na rodoviária? Ele: se lá, não precisa disso mais não, eu faço um trabalho na igreja. Imagina aí. Você já sacou o que era, né? O que é que ele fazia? Eu agora faço trabalho na igreja. E o nosso amigo falou assim: mas rapaz, Abraão não sabe ler, Abraão é aleijado. Abraão não tem capacidade de fazer nada na igreja. O que Abraão faz dentro da igreja? Veio a curiosidade dele perguntar, mas não perguntou.
tempo passou outro e os pastores eles começaram a entrar em comunicação com os outros, que antigamente não tinha essa tecnologia que tem hoje, demorava, era telegrama, não era carta, né? 30 anos atrás não tem essa tecnologia que existe hoje, né? Esse Abraão recebeu uma outra carta de outros pastores lá de São Paulo para trabalhar dentro da igreja. E naquele tempo, esse amigo nosso falou que a profissão de taxista estava muito ruim aqui, ele já estava de plano de viajar para São Paulo. O Abraão pediu que ele levasse ele para São Paulo de táxi. Pareceu que demorou, parece 2 a 3 dias para chegar lá, que antigamente os carros eram ruins, era negócio de carro fraco, né? As estradas não eram boas que nem era hoje. E ele foi, ele já ficou lá trabalhando no mesmo profissão de taxista. E Abraão foi e convidou ele, ó meu amigo, hoje eu quero você para ser o meu motorista. Onde é que eu pedi que você me leve, você me leve. Eu te pago a corrida até a mais, mas eu quero que você me leve. E lá eles marcaram o encontro e encontrou com uns pastores, né? Aí o Abraão fretou uma corrida, né? Com ele, para ir para uma igreja. Ele falou, hoje eu vou descobrir qual é o trabalho que Abraão faz na igreja. E ele botou Abraão dentro do carro, todo arrumado, né? E foi. Quando ele chegou na igreja, mais ouvido, Abraão pagou ele a corrida de frente à igreja e nesse momento Abraão sumiu. Né? Abraão sumiu. Abraão voltou, os pastores já apanhou Abraão para arrumar, né? E ele entrou na igreja, mas gente para entrar na igreja, mas dizer que deu um trabalho para entrar na igreja. Gente, você já viu gente daquele jeito? Ficava gente pelo lado de fora das portas da igreja. A igreja é grande, porque essas igrejas você sabe que são igrejas enormes. Eu entrei na igreja mais lá hoje em São Paulo, vou falar para você, quase um pé lá dentro. Você, a sua vista alcançava, era só banco. Entendeu? E era dessa forma a igreja. Ele foi e sentou no último banco lá da frente para que Abraão não visse ele. Abraão não interessava muito esse colega dele e na igreja dele não. Porque esse colega nosso já conhecia a vida de Abraão todinha, né? E ele ficou, para ele chegar Abraão na frente, ele de homem de baixa estrutura, né? Precisou ele fazer assim, ó, para chegar Abraão assim, lá na frente por causa de tanta gente. Quando o primeiro pastor começou a pregar lá e falou, hoje nós vamos fazer um milagre aqui na igreja. Hoje tem um milagre para vocês. Mas rapaz, quando o nosso amigo está lá atrás, olha, eles não trazem pessoas para fazer milagre pela frente da igreja, não. Eles começam a fazer pelo fundo. Aí ele está lá, e Abraão com o bracinho velho cruzado, com a cabeça baixa, sentado na cadeira, e sentou lá naquela de frente à igreja. E os pastores começaram, esse senhor aqui, ele não anda, ele não vai fazer levantar hoje dessa cadeira. E o nosso colega falou, é aí que está o nosso trabalho que Abraão faz, é isso. Roubar dos outros dentro da igreja. Vocês estão entendendo a história? Vocês estão entendendo? Sabe? Esse Abraão entrou pelo fundo da igreja, ele sentou lá, todo durinho, velho. Mas o nosso colega já sabia que Abraão não caminhava. Porque por uma situação difícil, ele não caminhava, ele andava assim, pouco, mas andava, né? E os pastores começaram a falar, em nome de Jesus, esse senhor hoje vai ser curado. E começou a falar, e um falava, levanta e anda. Esse Abraão levantou da cadeira, e saiu sapateando, cambalhotando, e foi para o corredor da igreja. E esse Abraão passou de junto do nosso amigo assim, o amigo só fez assim, e ele passou assim, ó, de frente, e falou, esse safado, esse é um ladrão. Entendeu? Rapaz, e depois falou, eu vou apertar ele, para ver o que ele diz, o que ele vai me falar. Porque ele era o motorista do Abraão, né? Rapaz, de repente ele chegou e apertou esse Abraão. Ele terminou com tudo. E o povão, oh glória, aquele povão levantou ele, oh glória, é milagre, isso é milagre acontecendo. O Abraão levantou da cadeira
Se você ver essa estrutura do Abraão, nenhum de nós acreditava que ele andava. Entendeu? Segundo ele conta. Qualquer um de vocês que vê, Abraão ele já faleceu. Vou contar a história toda depois, vai chegar lá. Ele já faleceu, mas qualquer um de nós falava, esse homem não tem a mínima capacidade de caminhar. Era um cadeirante verdadeiro. E esse foi a peça-chave dos pastores. Né? Quanto mais eles tentam dificultar, mostrar aquelas coisas que a gente não acredita, para eles é bom. Então, quanto mais eles mostram aquilo que não é verdade, para eles é que é bom. O que aconteceu? Ele foi, no dia seguinte, na mesma noite, o Abraão mandar um telegrama para ele vir pegar ele na igreja. Ele veio, pegou ele, chegou lá na casa dele. O Abraão, se é pagar a corrida pelo valor certo, Abraão pagou 3 vezes a mais o valor da corrida. Entendeu? E o nosso amigo falou, rapaz, eu vou apertar ele. E ele sempre fala, não vou falar dele. Ele vai abre o jogo para mim e falou assim, Abraão, o que você faz naquela igreja? Eu ouvi um amigo falando que disse que você está fazendo milagre, é verdade? Mentira, ele estava dentro da igreja, nosso amigo. Eu vi uma pessoa falando que você faz milagre, disse que os pastores fazem milagre com você lá na igreja, é verdade? Ele falou, é verdade. Só que primeiro, o que acontece? A gente vai ensaiar primeiro com os pastores, diz que eles ensaiam o que tem que ser feito ali na frente, entendeu? Para poder enganar muitas pessoas. E era isso que o Abraãozinho fazia. O Abraão era um terror. Dentro da casa, o Abraão batia na mãe e virava um trem doido. Aqui em Vitória da Conquista, isso aconteceu, viu, gente? Estou contando para vocês o que aconteceu. O Abraão era um terror, né? E o Abraão abriu o jogo mesmo para esse amigo nosso. Falou para ele que os pastores convidavam ele, e a vida dele era aquela, parou de pedir, né? Porque ele agora tinha dinheiro. Gente, e passou um tempo, passou um outro, disse que menos de um ano o Abraão mandou fazer um carro para ele, todo adaptado para ele. Imagina aí, um carro todo adaptado para um aleijado. O cara que não tinha nada. Você sabe quanto custou o carro na época? Custou 19 mil reais. Para nós hoje, 19 mil reais hoje é dia de comprar uma bicicleta, dependendo da marca da bicicleta. Mas 19 mil reais, 30 anos atrás, era qualquer um que tinha aí no bolso? Era hoje. 19 mil reais, 30 anos atrás, eu trabalhava nessa época, sabe quanto? Trabalhava a R$2 por dia. Será que era fácil me juntar 19 mil reais? Menos de um ano, Abraão mandou adaptar um carro e chegou com esse carrão aqui em Vitória da Conquista, tirando onda. Todo adaptado para ele. O carro todo, adaptado para ele. Ele dirigia, foi trocado volante, painel, pedal de freio, tudo adaptado para esse Abraão. Oi, pai. Da onde é que saiu o dinheiro? O povo, roubando nas igrejas. Entendeu? O que aconteceu? O Abraão foi ficando, e ele presenciando a vida de Abraão. Abraão foi ficando. De repente os pastores começaram a abandonar o Abraão. Os pastores abandonaram o Abraão. Sabe por quê? Porque já estava se tornando uma pessoa muito conhecida nas igrejas. Os pastores não interessavam mais na vida de Abraão. Vamos ler lá, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver lá em Mateus 7. Depois eu termino contando a história. Mateus 7. O que acontece com essas pessoas? Mateus 7, capítulo 7, versículos 15 e 17. Quem diz lá? Quem achar, pode ler, por favor. Mateus 7, capítulo 7, 15 e 17. Verso 15 e 17. Cuidado dos falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos
selvagens. Pode ser assim? Alguns de vocês se conhecerão pelo que eles fazem, ou os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore mal, e a árvore que não presta, dá frutos ruins. Entendeu? Irmãos, às vezes, aquele amigo nosso, ele tem uma certa dificuldade para vir com o caminho do Senhor. Porque alguém no passado fizeram ele tropeçar, né? Se tornou sendo a pedra de tropeço para ele conhecer a verdade, né? Se a gente está aqui falando falsas mentiras, pastores ali em cima apregando falsas mentiras, vão se tornar ser uma pedra de tropeço, pedra de tropeço para outras pessoas virem aos caminhos do Senhor, né? Vou resumir a história do Abraão. Os pastores não procurou mais ele, porque já estava sendo uma pessoa muito conhecida nas igrejas, né? E o Abraão foi ficando, e ia acabando o dinheiro foi acabando. Sabe o que aconteceu? Abraão resolveu caçar uma outra profissão. Esse Abraãozinho que eu estou falando para vocês, era um terror esse Abraão, né? Ele foi buscar uma outra profissão, ele se tornou viajar para São Paulo, mas sabe o que aconteceu? Abraão se tornou traficante de droga, entendeu? Se tornou traficante de droga. Começou a passar droga, vinha em conquista algumas vezes, veio a família e voltava rapidinho. A história de Abraão foi trágica, né? Abraão desentendeu com outro traficante lá da região dele, e ele foi morto por traficantes rivais, né? Hoje a gente sabe que quem vive no mundo da droga é um confronto, né? Um traficante não quer ver o outro ali passando droga em seu ponto de venda. O que aconteceu com o Abraão? O Abraão foi morto por outros traficantes. E aconteceu que trouxeram aqui para a Vitória da Conquista o corpo, enterraram ele ali, e o carrão dele lá na garagem, no valor de 19 mil reais. Foi ficando, Ferrugem começou a comer, de repente a família teve que desmontar o carro e vender as peças para o ferro velho, porque o carro não prestava para outras pessoas, porque o carro foi adaptado só para ele, né? Então vale a pena isso. O que Abraão fez durante toda essa vida de Abraão? Abraão passou todo esse tempo roubando os outros, ajudando os pastores, né? Roubar, né? Conseguiu dinheiro, conseguiu a vida através do dinheiro sujo, com mentira, usando a palavra de Deus, né? Roubando de frente às pessoas, né? Então o que a gente estudou na lição hoje, chega um ponto que a gente não vai identificar quem é o certo e quem é o errado. Isso já acontece, né? Muitas igrejas cheias de pessoas apregando as falsas doutrinas, né? Quando você vê uma igreja cheia, né? Quando você vê uma igreja lotada, talvez a verdade não esteja ali. Você chega aqui nas quartas à noite, você conta 2, 3 pessoas. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra de Deus, é aquela que tem pouquíssimas pessoas, que a Bíblia relata que os excluídos vão ser poucos, né? Porque a igreja verdadeira é aquela que prega a verdade. Muitas igrejas hoje é comércio, uma forma, é um meio de ganhar dinheiro. Muitas igrejas hoje é comércio, você sabe disso, né? É uma forma de ganhar dinheiro. Você já vê algum pastor desse falando na volta de Jesus? Dificilmente você vê alguns pastores desses falando na volta de Jesus. Só falam em milagres, né? Só falam em milagres.
Não estou vendo esse homem aqui da terra que cura, quem cura é Deus. Né? Esses pastores aí afora, eles não falam, nenhum lê lá em Mateus, eles não lê Mateus, porque fala sobre a volta de Jesus. Eles só pregam a mentira. E as igrejas estão cheias de pessoas que correm o risco de perder por falta de conhecimento da palavra. Né? Analisa aí a vida desse Abraão. Né? Se ele tivesse ficado lá no lugar dele, pedindo, que nem ele estava, nas costas do teu irmão, tivesse conhecido a palavra de Deus, né? O verdadeiro, Deus verdadeiro, ele conheceu-se, mas conheceu uma falsa doutrina. Ele conheceu uns pastores, uns ladrões, né? Que usavam a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro. Né? E ele ainda contou com o nosso colega que a porcentagem dele era 10%. Né? Ele tinha a porcentagem de 10% nas igrejas. Sobrava 90% para dividir ali para eles. Imagina, ele em menos de um ano ele conseguiu comprar um carro de R$19.000. Imagina esses 90% que ficou para a igreja. O que eles fizeram com esses 90%? Você só vê pastores aí ricos, pastores que têm fazenda, não sei o quê, milhões, mais milhões, mas roubando o dinheiro do povo, né? Roubando nas igrejas. A pior coisa é aquele que rouba na sua frente. Sabe o pior ladrão? O pior ladrão é aquele que chega assim, ô Bruno, eu tenho esse produto aqui para lhe vender, o cara nunca vai falar que ele é ruim, que aquele produto é ruim, porque ele quer lhe vender aquele produto. Ele quer sair fora, ele quer tirar aquele produto da mão. Mas ao mesmo tempo, ele não está falando a verdade. Né? Um tempo atrás eu participava da feirinha chamada do Bairro Brasil, lá em Conquista. E logo quando saiu o celular, eu comprei um celular, aquele celularão desse tamanho, aquele tijolão que falava. Mas o bicho estava no auge, né? Porque o primeiro celular, que foi a terceira pessoa, eu posso ir um celular aqui no Mandacaru, acho que foi eu. Eu lembro como hoje, a primeira pessoa que teve um celular aqui no Mandacaru foi Xinha. Não foi Xinha? E aí eu comprei esse tijolão, chegar na feira do rolo, um celular desse tamanho. Eu bati o olho naquele trem e falei, será que esse danado funciona lá em casa? Perguntei quanto que era o celular, o cara, eu lhe vender R$30 o jeito que está aí. Falei, opa, é meu, um celular custava 100, 150 reais. Passei a mão no celular, não. Falei, moço, esse bicho está funcionando. Tá, vocês também é bom, mas eu peguei, o bicho faltou derrubar minha mão para baixo. Tá com peso. Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu não liguei não, o preço estava bom, R$20. Né? Falei, vou tirar do bolso, quase derrubei minhas calças, tá inteiras. E peguei aquela avenida Brumado lá e fui com o celular no bolso, peguei o ônibus, cheguei na casa da minha mãe. Liga o celular para mim, vamos ver se o celular funciona. Coloquei no carregador o celular, nada. Rapaz, e aí o próprio perdi meus R$20. E a logo me alertou, você cuidado, na feirinha tem muito roubo. Uma vez o meu esposo foi lá na feirinha, comprou um DVD, quando foi abrir o DVD, eu tinha banda de tijolo dentro e um pedaço de espuma. Né? E aí eu falei, será que eu vou conseguir essa forma? Olhei, abri o celular, mas o celular, por dentro, o celular estava todo quebrado, todo furado, tinha um pedaço de papel no celular que acho que era mais ou menos desse tamanho enrolado, para escorar a bateria. A bateria não prestava, não pegava mais carga, né? E acabou perdendo meus R$20. O celular não prestou, não funcionou. Então é assim, às vezes o cara rouba, o pior ladrão é aquele que rouba na frente do outro, enganando, né? Enganando o outro para desfazer daquilo que para ele não serve mais. Entendeu? Muitas das vezes, irmãos, a gente tem um objeto que a gente não está seguindo e quer, digamos aquele que está arrancar o olho do outro, do próximo. Quer jogar o pepino para cima dele. Esse é um ladrão. Por que ele não diz a verdade? Olha, está assim, está quebrado, está com esse problema. O cara vai comprar se ele querer. Né? Se ele não querer, não vai comprar.
Então, esses falsos pastores que falam a mentira, pregam a mentira, esses vão ser mortos, o que diz na Bíblia. Ainda a gente vai ler um outro verso, agora em Mateus 24, quem viu a Bíblia? Mateus 24. Mateus 24, capítulo 24, o versículo é 23 e 24. Quem achar pode ler lá, por favor. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou Ei-lo ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vocês entenderam? Para enganar, foi o que nós estudamos na lição. Se possível, os próprios eleitos. Os eleitos são quem? São aqueles que procuram a verdade, aqueles que vivem nos caminhos do Senhor. Né? Aqui em Mateus a gente viu que eles querem enganar os próprios povo de Deus, os próprios eleitos. Né? Então aí existe um confronto entre o falso e o verdadeiro. Né? Esse confronto já existe. Então o inimigo está usando pessoas, usando os pastores, né, para vir aqui na frente, dizer que está fazendo um milagre, né, milagres que não acontecem. Ao mesmo tempo, esses pastores estão tirando a atenção de muita gente lá de fora, vindo para as igrejas cheias, dando o seu dinheiro. Vocês estão pensando que essas ofertas que eles dão lá nessas igrejas é que nem a ofertinha daqui, que às vezes a gente bota R$2 na cesta e pede o diaconista para devolver R$1 de troco? Não é não. As ofertas deles lá, eles metem a mão no bolso, só metem lá, dá R$100, R$200 lá para a igreja. E aí, por causa da mentira que eles estão ali pregando na frente, né, as pessoas acabam se envolvendo, né, nessas falsas doutrinas. E às vezes, irmãos, a gente vê muitas igrejas, muitas mesas, né, nesses caminhos. Né? Uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de roubar do outro. Esses pastores que fazem isso, eles vão ser mortos, a gente conta essa Bíblia, né? Não conseguem, às vezes eles não vão herdar a vida deles. Né? E ainda mais, a gente vai ler lá agora em Marcos. Olha o que diz em Marcos 6. O livro de Marcos, capítulo 6, versículo 4 e 5. Marcos 6, capítulo 4 e 5 diz assim. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na tua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Entendeu? Então não haverá milagre sem a palavra, sem Deus. Só quem faz milagre é Deus. Não existe profeta aqui para falar assim, eu posso fazer isso sem precisar de Deus. Nós não podemos acreditar nessas falsas profecias, nessas falsas doutrinas de pastores que enchem a igreja. Quanto mais enche a igreja para eles é que é bom, que o caixa é maior. Né? E aí é onde é que está, as pessoas acabam se envolvendo e se perdendo. Né? O Abraãozinho roubou, né? Ele roubou de muita gente, porque ele ajudou os pastores, né? Então ele roubou das pessoas. Né? E acabou dessa forma trágica na vida dele. Não levou nada, não sei o que vai acontecer na vida dele quando Jesus voltar, não posso julgar se ele está perdido. Quem sou eu para julgar alguém, né?
mas a fama dele não foi boa aqui na terra. As obras que a gente viu que ele fez não foi boa. Não sei se ele vai ganhar a salvação, se ele vai se perder. Só quem cabe a Deus ajudar a vida dele. Né? E às vezes a gente vê muitas pessoas, né, nesse mesmo caminho. Servir deuses que não existem. Né? Servir deuses de plástico, deuses de gesso. Irmãos, a vida nossa, só cabe a nós seguir o Deus verdadeiro. Quando a gente chega na igreja, que a gente encontra 2, 3 pessoas, faz a sua parte. Essa que é a igreja verdadeira. Né? Mas quando você chega numa igreja e vê multidões, talvez ali não está a verdade ali. Para nós encerrar o nosso sermão dessa manhã, a gente ainda vai ler lá em 1 João 4, capítulo 4, o 1 e 2. 1 João capítulo 4, 1 e 2. Quem achar pode ler, por favor. Primeiro João 4, capítulo 4, e o versículo 1 e 2. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vocês entenderam, irmãos? Não podemos dar créditos àquelas coisas que a gente não conhece. Né? Ali está fazendo um apelo que nós precisamos ter o conhecimento daquilo que é verdade. Né? Para que nós não caímos em mentiras, em tentações. Né? Quantas pessoas não desembolsaram o seu dinheiro, colocou ali para os pastores, né? Para o Abraão, e não recebeu bênçãos, perdeu o seu dinheiro, foi roubado. Né? Porque aquele milagre não aconteceu. Aquilo que aconteceu com Abraão lá na igreja, Abraão já fazia. Então, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para nós poder saber desviar do que é errado. Né? Você não viu a história de Jó? Jó era um homem íntegro, correto, ele sabia o que era certo e o que era errado. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias, como diz na lição. Vão vir muitas pessoas dizendo: eu sou o Deus, eu sou o profeta. Satanás, a gente leu lá em Apocalipse 13, que Satanás vai fazer, tem capacidade de fazer até chover, cair fogo do céu. Né? Então, se a gente não estiver bem focado na palavra de Deus, não tiver o conhecimento do verdadeiro Deus, a gente pode estar enganado, como muitas pessoas foram enganadas naquele tempo de Abraão. Né? Como muitas pessoas foram enganadas. Então é por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus, que as aprovações vão vir no futuro, né? A gente estudou isso. E que quando vir a gente está sabendo o que é certo e o que é errado. Né? E que cada dia nós possamos ter o conhecimento, ter o entendimento da palavra de Deus. Né? Que nós possamos assim sentir o desejo dele no nosso coração. Para a gente encerrar, a gente vai se pôr de pé novamente. Vamos cantar o hino 109 no Inhaco. Que Deus nos abençoe. Amém.